Irmãos, nós estamos aqui para celebrar culto a Deus. Em primeiro lugar, sempre exaltado Deus. E nós não precisaríamos de nada para exaltar a Deus, só porque Ele é Deus, já é suficiente. Mas ainda assim, Deus é tão bom e gracioso que Ele nos dá bênçãos, nos dá presentes. E um destes a gente lembra hoje, que são as mães. Então nós louvamos a Deus pela vida das mães que Deus nos permitiu ter, que nos permite ter. 1 Samuel capítulo 2. Todos chegaram lá? 1 Samuel capítulo 2. Eu gostaria que alguém que pudesse, bem alto e forte e bem atenciosamente, lesse para mim os versos de 1 a 10, tá bom? Bem alto, forte. Lesse os versos de 1 a 10. 1 Samuel 2, de 1 até o versículo 10. Rocha não há nenhum como nós. Não busquei palavras nem saiam coisas arrogantes da nossa boca. O Senhor é Deus. O Senhor é o Deus da sabedoria. Pega todos os defeitos na balança. O ato dos povos é quebrado, porém os devem fingir de fogo. Os que antes eram fáceis, hoje se abundam no pão. Mas os que pesavam famintos não sofrem mais fome. Até a Esther, em 7 filhos, e ele tinha muitos filhos, perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer as sepulturas e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta os podres do pó, desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os filhos, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos enudecem nas pernas da morte. O filho do homem não prevalece com a força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Os céus trovejam contra eles. Reconstruga as extremidades da terra, dá força ao seu peito e exalta o poder do seu ungido. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por estes versos, Deus. São 10 versículos da tua palavra que é tão rica, que tem tanta coisa. E estes versos nos ensinam muito, ó Deus, acerca de um coração voltado para o Senhor. Estes versos nos mostram pessoas como nós, que estão olhando para o Senhor. E mais ainda, estes versos nos mostram um pouco do Senhor. Obrigado, porque é a tua palavra. Eles são expressões da tua vontade, daquilo que o Senhor quer nos mostrar, quer nos fazer conhecer. Obrigado, Senhor. Nos ensina, nos impacta, nos consola e nos exorta através da tua palavra. Nos faz caminhar mais perto de ti. Nos faz entender e gravar no nosso coração. Nós oramos, ó Deus, assim nós clamamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Irmãos, a Lígia leu uma oração e nós sabemos, né, que para uma mãe, a maior alegria dela é ver o seu filho bem. É vê-lo bem. É vê-lo crescer saudável, é vê-lo crescer inteligente, esperto, se desenvolvendo,
é vê-lo crescer nos caminhos do Senhor, conhecendo o Senhor, amando o Senhor, é vê-lo sendo um servo de Deus, alguém de caráter, alguém dedicado, filho de Deus. Esse é o sonho, esse é o desejo de cada mãe cristã, pelo menos. Esse é o desejo das mães. E ser mãe é, por um lado, um presente de Deus, e por outro, uma responsabilidade. E Deus, ele, talvez, né, quando você soube que estava grávida, você ficou muito feliz, ou quando você começou nos primeiros passos criando o seu filho, você estava muito feliz inicialmente, mas em alguns instantes você começou a perceber como aquilo parecia pesado, talvez, como aquilo parecia cansativo, talvez, ou como aquilo poderia parecer assim, a- a- até angustiante em alguns casos, esmagador. Talvez você tenha ficado com medo, não sei, receio do que vai ser dessa criança na minha mão. Não sei se você chegou a esse ponto. Por que isso? Porque é uma responsabilidade, ao mesmo tempo que é um presente. É um presente que traz consigo uma responsabilidade. Por isso que a oração é algo tremendamente importante no processo da maternidade, da paternidade, da criação de filhos. A, a oração, ela mostra que estamos conscientes da nossa responsabilidade, mas que nós colocamos diante daquele que é poderoso para nos conduzir e conduzir aquela criança que vai crescer, de forma que Deus seja glorificado. Então, a oração ela é importante, ela é muito importante. E nós estamos conversando aqui, nós lemos um trecho de uma oração, um cântico, uma oração de uma moça, de uma mulher chamada Ana. Ana não podia ter filhos. Ana era estéril. E isso deixava o coração dela profundamente angustiado. Até porque, na época, na cultura, ser mãe era reconhecimento, a sociedade reconhecia que era uma bênção de Deus. Ela precisava ter filhos. Uma mãe que não tivesse filhos, ela se sentia profundamente humilhada, porque ela não podia ter filhos. Ela se sentia profundamente desprezada, em alguns momentos até era desprezada, porque ela não podia ter filhos. Porque ela não podia trazer à sociedade mais seres humanos. Em alguns aspectos, porque ela não tinha, porque Deus assim quis, condições de gerar um outro ser à imagem e semelhança de Deus. E as mulheres da época, elas ficavam profundamente angustiadas quando isso não acontecia. Quando ela não tinha filhos, ou quando ela tinha um, quando ela tinha dois. O ideal era ter 10, 12, né, irmãos? Igual nos tempos de hoje. Né? Ah, mas elas se sentiam assim, incomodadas, e Ana não podia ter filho nenhum, ela era estéril. E ela orava, ano após ano, ela ia, buscava ao Senhor. Por que ano após ano? Não é que ela só orava ano após ano. É que todo ano eles tinham que subir até uma celebração que havia, e sempre que ela subia nessa celebração, ela clamava a Deus por isso. Mas provavelmente era a oração de Ana todos os dias. Ela orava, ela clamava a Deus, pedindo um filho, pedindo que Deus desse a ela o privilégio, a bênção de ter um filho. Ela era motivo de piada. As pessoas zombavam dela porque ela não podia ter filhos. Isso também angustiava o seu coração.
De repente, irmãos, Deus deu a ela o privilégio de engravidar. Deus disse: agora é tempo, e permitiu que ela engravidasse. Deus disse: vou ouvir a oração de Ana e vou permitir que ela engravide. E ela engravidou. E Ana disse que quando aquela criança nascesse, ela seria dedicada totalmente ao Senhor. Irmãos, e quando aquela criança nasceu, depois de um tempo, eles apresentaram ela diante da sociedade, diante do templo ali. E naquele instante, Ana adorou ao Senhor e fez essa oração que nós lemos aqui. E essa oração, ela é tremendamente importante. Foi para a vida de Ana, é para as nossas vidas. E os livros de 1º e 2º Samuel, eles são a chave para entender o livro, é essa oração de Ana. Então, essa oração aqui, ela é profundamente marcante de um coração totalmente dedicado ao Senhor, extremamente grato, que reconhece de onde vem o poder, a bênção. No caso aqui de ser mãe, no caso dela. E tem muita coisa nessa oração, nesses 10 versículos. Nós não vamos enfatizar todas as coisas aqui. Eu queria só que nós enfatizássemos o que Ana reconhece. Ela reconhece que Deus é a fonte da alegria genuína. Que Deus é que é a fonte de toda alegria. Que Deus é que é a fonte de dar a ela, de poder dar a ela o privilégio de ser mãe. Foi Deus quem permitiu. E ela reconhece isso. Então ela entende que Deus é quem pode fazer o que Ele quiser. Então Ele é a fonte da nossa alegria, da nossa satisfação. E ela ora. E eu queria destacar, irmãos, aqui, 6 atributos, 6 qualidades ou 6 detalhes da essência de Deus que Ana destaca. O primeiro deles está lá no versículo 2. Alguém lê o versículo 2 para a gente e diz para mim, qualquer um, que atributo de Deus você veria aí? Um só de cada vez. Primeiro atributo que você vê aí. Deus é santo. Ana se coloca diante de Deus, versículo 1 diz: então Ana orou e disse: o meu coração se alegra no Senhor. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força foi exaltada no Senhor. Porque eu me alegro com a salvação que vem do Senhor. E aí ele entra no versículo 2. Ela entra no versículo 2, perdão. Não há santo como o Senhor. A primeira coisa que ela faz ao reconhecer que a alegria dela vem de Deus é reconhecer quem é Deus. E Deus é santo. E a gente pode pensar um pouco sobre isso, então. Ao reconhecer que Deus é santo, e ela está fazendo isso, e nós temos que fazer isso, então, saber que Deus é santo nos ensina sobre a luta contra o pecado e a rebeldia contra Deus. Então, Deus é santo e não há santo como o Senhor ela está reconhecendo. Então, nós temos que pensar nisso. Deus é santo. Então, ao pensar que Deus é santo, isso tem que nos ensinar que a luta contra o pecado, ela tem que ser constante. A cada dia, de cada momento. Não só as derrotas, irmãos, as lutas contra o pecado. Elas são de cada dia. E que o pecado é rebeldia contra Deus. É levantar-se contra Deus, que é santo. Deus está aqui, eu estou na outra direção. Pecado é isso. É uma atitude contrária a Deus, a pessoa de Deus. Deus, Ele é santo.
Então, pecado é ofendê-lo. Pecado é levantar-se contra ele. Então, saber que Deus é santo, isso tem que nos ensinar um pouco acerca de Deus. Isso tem que nos ensinar um pouco. E, irmãos, Ana reconhece que Deus é santo. Você que é pai, você que é mãe, nós estamos falando para as mães porque celebramos hoje o Dia das Mães, mas você que é pai, você que é mãe. Pensar no fato que Deus é santo, isso deve mover o seu coração na direção de Deus, da santidade de Deus, mas também orar por si mesmo e pelos seus filhos, pela santidade na vida deles. Por causa de Deus. E não para que tudo vá bem na vida deles, mas por causa de Deus. Porque Deus é santo. Por isso eu preciso orar para que meu filho, minha filha, seja santa. Não para que isso seja mais confortável para o meu filho, não para que ele não entre em apuros, mas porque Deus é santo. Então Deus é santo, irmãos. Ana reconhece isso em sua oração. Nós precisamos reconhecer um pouquinho isso de Deus nas nossas vidas e confiar nessa santidade de Deus. Um outro atributo que você possa ver aí no versículo 2. Único. Não há outro além de ti. Rocha não há nenhuma como nosso Deus. Deus é único. Ana reconhece isso. Então sabe que a Ana está dizendo aqui que nós devemos dizer, nós devemos orar, nós devemos reconhecer que nada, então isso nos ensina que nada neste mundo pode se comparar a Deus ou tomar o lugar de Deus. Nada, nem ideologias, nem coisas, nem bens, nem pessoas, nem status, nem reconhecimento social, nem um trabalho, nem um cargo, nada pode ser comparado a Deus ou tomar o lugar dele. Deus é único. Nada há além de ti, ou como ti. Não há outro além de ti, como o Senhor. Não há rocha firme como o nosso Deus. Ana reconhece isso. Nós devemos orar reconhecendo que Deus é único. E nós devemos ajudar os nossos filhos e orar por eles, para que eles não se agarrem às ofertas que este mundo traz. Não para que ele não fique louco correndo por aí atrás das coisas, mas por causa de Deus. Porque nós precisamos ensiná-los a valorizar em primeiro lugar Deus em suas vidas, antes de qualquer outra coisa. E Ana reconhece, Deus é único. Que o filho dela, Samuel, do livro do qual nós estamos lendo, Samuel é o filho dela, que Samuel cresça e saiba que Deus é único e é o mais importante na sua vida. As outras coisas virão, seja lá o que vier, mas eu busco ao Senhor porque Ele é o único Deus. Não há outro, nada que possa se comparar nesta vida ou em qualquer outra vida que você possa imaginar. Deus, Ele é único. Precisamos orar, precisamos reconhecer essa unicidade, esse caráter ímpar de Deus. Não há comparativos que cheguem à altura de Deus. Não há nada. Irmãos, nós hoje somos bombardeados com ofertas. Ofertas de ideias. Ideias, muitas vezes, que querem tomar o lugar de Deus ou das ideias de Deus. Então, quando nós aceitamos ideias que tomam o lugar das ideias de Deus, nós estamos deixando Deus de lado e colocando alguma coisa em pé de igualdade com Deus, ou com a vontade de Deus. Quando nós colocamos pessoas ou bens no lugar de Deus, nós estamos dizendo que Deus não é tão grande assim. Eu posso confiar mais naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso conquistar,
do que na pessoa de Deus. Deus é único. Temos que louvar ao Senhor, reconhecer que Deus é único. No versículo 3, alguém lê para a gente de novo o versículo 3 e destaca para mim algum atributo de Deus que você possa ver aí. O que você diria acerca de Deus? Como? Desculpa. Juízo eu vou falar mais lá para baixo. Sabedoria. É que na versão dela não está tão clara a palavra sabedoria. Mas Deus, diz o texto, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Deus tem sabedoria. Deus, ele não só tem, mas ele é a fonte da onde jorra sabedoria. Ele é quem pode nos dar sabedoria. E sabe, irmãos, saber que Deus é sábio e que Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o melhor de todas as coisas. Ana reconheceu isso. E ao saber isso, sabe o que isso deve nos ensinar? Deve nos ensinar acerca da humildade e da submissão à sua vontade. Tanto que Ele fala, não multipliquem as palavras de orgulho ou de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Então saber que Deus é a fonte da sabedoria deve nos fazer a chegar a Ele e exaltá-lo, porque Ele é a fonte da sabedoria, e baixar um pouco a nossa bola e aprender que nós não somos a fonte da sabedoria. Talvez nem tudo que você fala seja certo. Talvez nem tudo o que você quer fazer, do jeito que você quer fazer, seja o jeito certo de fazer. Deus, Ele é a fonte da sabedoria. Nós devemos nos curvar diante de Deus em humildade. Irmãos, todos nós, cada um de nós, somos muito orgulhosos. Todos nós. Não tem ninguém aqui, nesta sala, que não seja. Não sei se você já sabia disso. Desculpa te dar essa má notícia. Mas você é. Todos nós somos. Nós temos que lidar com isso diariamente, porque esse nosso orgulho se manifesta em várias áreas da nossa vida. E toda vez que nós exaltamos o nosso orgulho, nós não reconhecemos que Deus é a fonte da sabedoria. Nós achamos que nós somos mais sábios até do que Deus, muitas vezes. Então nós nos exaltamos, nós tentamos ser maior do que somos e tentamos deixar Deus menor do que Ele de fato é. Ana reconhece que Deus é a fonte da sabedoria. Ela louva a Deus por isso. Nós precisamos ensinar os filhos que Deus é a fonte da sabedoria. Nós precisamos ensinar as crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, velhos, que Deus é a fonte da sabedoria. E nós devemos orar por eles, para que eles reconheçam isso. Sabe por quê, irmãos? Senão eles vão bater muita cabeça ainda. Como é que é a expressão? Eu perdi a expressão. Vão dar muita cabeçada na vida. Como é que fala? Vão quebrar a cara, vão dar muita cabeçada na vida, porque eles vão se achar os donos da verdade, os senhores de todas as coisas, que é o que o mundo quer que você seja. O mundo quer que você creia que você é isso. Todo-poderoso, que sabe todas as coisas, que tem todas as respostas. E você não é. Deus é a fonte da sabedoria. Precisamos reconhecer isso, precisamos louvar a Deus por isso. Outra pessoa lê para a gente, de 4 a 8, versos de 4 a 8, e destaca um só atributo de Deus aí. O Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Que atributo você destacaria aí de Deus? Poder. Deus, Ele é todo poderoso.
Deus é o único que é todo poderoso. Você tem algum poder? Eu tenho algum poder, alguma capacidade, alguma força, alguma habilidade, alguma forma de fazer alguma coisa. Eu tenho algum. Você também. Mas Deus, ele é o único que ele tem todo o poder. Não falta poder algum a Deus. Deus pode simplesmente fazer o que ele quiser. Deus faz, pode fazer do jeito, no tempo, como ele desejar. O que ele quiser, a coisa mais impossível aos nossos olhos, Deus pode fazer. Uma coisa que me veio à mente foi, fala que Deus enriquece e empobrece, né? Deus pode me fazer ficar rico ganhando na Mega Sena sem jogar. Ele pode, se ele quiser. Como ele vai fazer isso? Não sei. Ele pode, se ele quiser. Mas Deus, ele pode. Irmãos, isso para nós é muito difícil, sabe por quê? Porque a gente é limitado. Nós temos limitações, nós esbarramos em incapacidade, em falta de força, em falta de recursos, em falta de alguma coisa. Nós sempre esbarramos nas limitações. Então é difícil entender que Deus é totalmente livre e ele não esbarra em nada. Ele pode fazer exatamente o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele achar melhor. E Ana, na sua oração, quando ela está reconhecendo que Deus deu a ela o privilégio de ser mãe e entregando seu filho a Deus, clamando por esse filho, ela reconhece que Deus é todo-poderoso. Deus tem nas suas mãos poder para qualquer coisa nessa vida. E as coisas neste mundo só acontecem porque Ele quer. Porque Ele deixa, porque Ele permite, porque Ele faz. E é interessante o que ela diz aqui. Deus quebra a força do guerreiro lá. O arco dos fortes é quebrado. Os fracos podem ser cingidos de força, podem receber força. Aqueles que eram fartos, ricos, hoje estão pedindo pão. Os que andavam famintos já não têm mais fome. Aquela que era estéril pode ter 7 filhos. E a que tinha muitos já não pode mais ter. O Senhor é quem tira a vida, quem dá a vida. Se uma criança nasce, foi porque Deus quis. Se uma pessoa falece, foi porque Deus quis. O Senhor, Ele empobrece, Ele enriquece. Ele te torna pobre ou Ele te torna rico. Ele pode fazer isso, Ele faz. Ele abaixa e também exalta. Deus pode fazer o que Ele quiser. Porque as colunas da terra, as bases que sustentam a terra, elas são do Senhor. Ele as fez e colocou a terra em cima. É isso que o texto está dizendo aqui. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Deus é que tem esse poder de controlar o mundo, porque Ele criou esse mundo. Porque Ele criou tudo que existe. Só Ele tem esse poder. Irmãos, nós precisamos reconhecer isso em Deus. E ao reconhecer isso, isso deve trazer ao nosso coração alguns consolos. Porque, primeiro, eu sei que eu não sou capaz de tudo, mas Deus é, então eu tenho que confiar nele. E eu posso confiar nele. Porque Deus pode fazer o que Ele quiser, até se a minha situação, o meu problema é algo tão impossível aos meus olhos de resolver. Pode ser. Para Deus não é. Para Deus não é. E Ele se põe ao nosso lado, e Ana está dizendo para Deus, Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quer fazer.
E nós precisamos aprender um pouco sobre Deus e louvá-lo porque Ele é todo-poderoso e nos consolar, confiar nele, e ensinar os nossos filhos a reconhecer que Deus é o único todo-poderoso. Senão seu filho, assim como você, assim como eu, ele vai continuar tentando querer, querendo ser Deus, querendo ter o poder todo nas suas mãos e achar que tem. E quando ele começar a esbarrar com as limitações da vida, ele vai começar a se frustrar, ele vai começar a se deprimir, e talvez ele comece a duvidar de que Deus existe, e talvez ele comece a duvidar de que Deus é uma pessoa que se preocupa, e talvez ele comece a duvidar de que Deus é todo-poderoso, e aí ele não confia mais em Deus, porque ele nunca confiou em Deus, mas disseram para ele que Deus é todo-poderoso, mas ele nunca aprendeu que Deus era todo-poderoso. Então, ele começa a tentar caminhar por suas próprias forças, e isso só dá tropeço e tombo, e cai aqui, e ele se frustra, e ele ignora totalmente a pessoa de Deus, e aquele que ignora totalmente a pessoa de Deus, a sua vida, ela só vai de mal a pior, porque ignora a pessoa de Deus. E eu sei que você não quer isso para o seu filho, então ore, louvando a Deus porque é todo poderoso, reconheça isso, reconheça que você não é, e ajude seu filho a perceber isso. Ajude seu filho a entender que há limitações, que há limites. Ele não pode tudo, ele não pode o que ele quiser. Eu lembro de meus filhos, eles chegam a uma determinada época que eles têm dificuldade, eles não querem tomar banho. Aí eu tenho que pôr eles para tomar banho. Não ri, não. Eu tenho que pôr eles para tomar banho. Mas depois que eles entram, eles não querem sair. Eles querem ficar lá debaixo da água, brincando, jogando água para cima. Eles querem ficar lá. E eu tenho que virar para ele e falar: acabou agora. Até porque eu não sou sócio da Bragantina. Mas acabou agora. E você tem que entender que existe um limite. Não dá para fazer o que você quer sempre, por todo o tempo. Existe um limite. E você tem que entender isso hoje, que existe um limite. Só para Deus não há. Eu tenho que buscá-lo e exaltá-lo e louvá-lo e confiar nele. Versos 9 e 10. Alguém lê para a gente os versos 9 e 10. Só até a primeira parte do 10, tá? É só o 9 inteiro e metade do 10. E diz para mim um atributo de Deus aí. Ou algo. Desculpa, pode ler. Até aí. Digam para mim um atributo de Deus, algo que Deus é que pode fazer. Que Deus faz e Ele pode fazer. Ainda não. Estamos quase. Antes disso, Ele guarda. Deus guarda os pés dos seus santos. Deus, Ele pode guardar e proteger os seus filhos e Ele faz isso. Irmãos, eu não sei quão angustiosa pode estar a sua vida a ponto de você duvidar disso. Mas Ana chega diante de Deus, orando ao Senhor, reconhecendo Deus, reconhecendo que Deus é quem guarda os seus filhos. E Ele pode fazer isso. E Ele se interessa pessoalmente pela sua vida, como se interessava pela vida de Ana, como ouviu a oração de Ana, como pode ouvir e ouve a sua oração. A gente precisa entender alguns detalhes, irmãos. Às vezes você faz uma oração e você passa anos fazendo essa oração e aquela oração, às vezes, ela parece que ela não foi atendida, não está sendo atendida, ou Deus está dizendo não para ela. Deus, Ele guarda você, inclusive de você mesmo. Deus está preocupado, muito preocupado com a sua alma. Ele está mais preocupado com a sua alma até do que se você está com dor de dente.
E eu sei que dor de dente é ruim. Mas Deus está muito mais preocupado com a sua alma. E Ele vai usar a sua dor de dente para que a sua alma seja moldada e mais parecida com Jesus Cristo. Então Deus guarda os seus filhos, creia nisso. Ana acreditava nisso. Ana reconhecia isso. Então as situações dessa vida, elas não estão longe dos controles da mão de Deus sobre a sua vida. Deus continua presente. Deus continua aí. Deus continua ao lado. Deus está presente. E isso tira a nossa confiança de nós mesmos, então nos ensina isso, né? A tirar a nossa confiança de nossa própria habilidade e capacidade. E pôr em Deus, que pode muito mais do que nós. Incomparavelmente mais, seja proteger, seja conduzir, seja orientar, seja o que quer que seja. Deus, podemos confiar nele, porque Deus é guardador dos seus santos. Alguém lê aí o final do versículo 10. Ok. O que Deus faz? Deus julga. Deus é o juiz. Deus faz justiça. Chegou a hora. Irmãos, Deus é o juiz. Ele é quem julga. Ele é quem conduz o certo e o errado. Ele é quem define o certo e o errado. É Ele que tem poder em suas mãos de dizer isso sim, isso não. Isso, assim como a sabedoria, que Deus é todo, sabe todas as coisas, Ele é sábio. Isso também nos ajuda a tirar um pouquinho de nós aquele orgulho, aquele desejo de ser exaltado e achar que tem poder, que tem as decisões, os juízos todos nas suas mãos. E tira de nós o desejo de confiar em Deus, ou a necessidade de confiar em Deus. Porque nós achamos que temos as respostas todas e que nós julgamos o certo ou errado, o que deve e não deve ser feito. Nós julgamos, não, Deus é quem julga, Deus é o juiz. E Deus é justo juiz. Ele não é um juiz corrompido, ou que se corrompe, ou que você pode comprar. Então você não pode comprar. Então você não pode chegar para Deus, olha Deus, eu fiz isso para o Senhor, então alivia aí. Deus não pode ser comprado. Deus é o justo juiz. Então isso deve nos fazer nos achegar e confiar nele e nos entregar a ele. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, compartilhar isso, crer e compartilhar. Que Deus é quem tem essa responsabilidade e poder para julgar. Irmãos, essa oração de Ana, ela reconhece Deus. Ela reconhece que Deus é santo, ela reconhece que Deus é único, ela reconhece que Deus é a fonte da sabedoria, ela reconhece que Deus é todo-poderoso, ela reconhece que Deus é que guarda os seus, ela reconhece que Deus é o juiz. Deus pode fazer tremendas coisas com o seu povo, se confia nele, se sabe quem ele é, se crê que ele é quem ele é, e que confia nesse Deus. Irmãos, Deus pode fazer muita coisa através de uma mãe que reconhece, que confia nesse Deus, desse jeito. Deus pode fazer, imagine o que Deus pode fazer nos seus filhos e através dos seus filhos, se eles confiarem nesse Deus. Ana
reconhece o privilégio de ser mãe, exaltando a Deus e tentando levar o seu filho para perto de Deus, não dizendo, olha, eu sou tudo que você deve ouvir. Não, é Deus que você deve ouvir. Ana faz isso. Nós devemos reconhecer Deus nas nossas vidas. Precisamos reconhecer que ser mãe, ser pai, é porque Deus assim quer, então é para a glória dele, não é para mim, como pai ou como mãe. Deus te deu o privilégio de ter um pai ou uma mãe. Isso é para a glória de Deus. Reconheça Deus atuando na sua vida, porque Deus ele é santo, porque Deus ele é único, porque Deus ele é sábio e a fonte da sabedoria, porque Deus tem todo o poder nas suas mãos e ele pode guardar e ele faz isso com aqueles que são seus, e Deus é o juiz. Só ele pode julgar, só ele tem esse poder. Irmãos, reconheça, louve, exalte a Deus, confie nesse Deus. Se prostre diante desse Deus e confie nele. E ajude seus filhos. Se você não tem, seu amigo, seu irmão, outras pessoas aqui na igreja, você caminha, com quem você caminha. Nós constantemente lutamos e nesse decorrer de lutas da nossa vida, nós vamos deixando Deus e vamos nos desanimando e vamos, sei lá, tirando o foco de Deus em alguns momentos. Volte a atenção para Deus. E ajude o outro a voltar a atenção para Deus. Vamos nos ajudar para que voltemos a atenção para Deus e confiemos nele. Ana ora ao Senhor, reconhecendo quem é o Senhor. E eu queria que nós orássemos. Eu vou orar mais uma vez. Depois que eu orar, eu convido você a orar silenciosamente também. Deus, nós te agradecemos por esta noite, pelas canções que nós cantamos. Eu te agradeço, ó Deus, porque pudemos nas canções reconhecer quem o Senhor é. E que só o Senhor é Deus. E nós exaltamos o Senhor por isso. E através da leitura da tua palavra, vendo ali na oração de Ana, alguém dedicado ao Senhor, que reconhece em primeiro lugar o Senhor antes de tudo. E exalta o Senhor. Não se exalta, não tenta se defender, mas exalta o Senhor e confia no Senhor. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor se mostrou a ela e se mostra a nós. E nós podemos nos achegar a Ti, confiar em Ti. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por isso, Senhor. Nós oramos, ó Deus, agradecidos porque o Senhor é o único Deus. E nós podemos nos achegar a Ti hoje, com o nosso coração completamente entregue e submisso diante de Ti. Louvado seja Teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor e nos ajuda a confiar em Ti. Peço-nos guia nessa semana em nome do Senhor Jesus. Conduz-nos como pais, como mães, como filhos, como amigos, como irmãos que somos, a reconhecer Deus na nossa caminhada. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, baixe sua cabeça, fale você com Deus aí diante desses textos. Marca aí o texto que nós lemos, põe em papel, escreve aí, sei lá, põe aquela cordinha da sua Bíblia e leia durante a semana mais uma vez a oração daquela serva de Deus. Aí depois dessa oração nós encerramos este culto juntos aqui para uma semana de culto a Deus individual.